Bom, na prática, como que você estuda essas coisas, né? Você vai ter uma série de tubos de ensaio, então imagina que aqui tem várias concentrações de substratos, tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4. E aí em cada tubo você mede a velocidade que é atingida para aquela concentração de substrato. Você vai ver que a velocidade ela sobe e vai até esse ponto, essa assíntota. Isso aqui a gente chama de hipérbole, né? E você vê que nunca encontra isso daqui, mas esse seria o valor máximo possível, né? Em que você tem três pontos, né? Um ponto que a gente chama de ponto de saturação, né? Que é o enchido do substrato, mas a velocidade não aumenta mais significativamente. E quando eu tenho uma velocidade que é metade da velocidade máxima, se você projetar na curva e descer, a concentração de substrato que eu tenho é exatamente o km. Então, o que era aquele km? Km é a concentração de substrato na qual a velocidade da reação é metade da máxima. Concentrações abaixo do km são concentrações em que a enzima está mais lenta. Aí você já deve imaginar, né? Imagine que sua cabeça está pipocando aí, que na natureza, se eu tiver uma concentração de substrato que é o km, 50% da reação já está acontecendo. Se eu abaixar isso daqui, menos. Então, provavelmente, essa região é crítica para eu poder controlar as reações do metabolismo humano, né? Por isso que é, o, você, você trabalha com essas coisas aí. Suas enzimas lidam com essas coisas porque é a natureza delas, né? Só que, vou voltar aqui um pouco, só que resolver esse problema é difícil, porque eu não consigo atingir esse valor nunca, e aí minha precisão do V mass sobre 2 é ruim, minha precisão do Km é ruim. Dois caras resolveram resolver isso, Lineweaver e Burke. Então eles olharam para essa equação e falaram assim, vamos calcular o duplo recíproco, que é inverter as frações dos dois lados. V0 vai para o denominador, vira 1 sobre V0, e isso daqui vai ser Km mais S em cima, V máximo, concentração de S embaixo. Aí eles rearranjam isso como 1 sobre V0 vai ser Km dividido por V máximo, concentração de S, está aqui, mais concentração de S dividido por V máximo, concentração de S. Então, corta S com S, vai dar 1 sobre V máximo. Isso é uma equação de reta do tipo y igual a x mais b, onde o meu y é 1 sobre V0, o b 1 sobre V máximo, o x vai ser 1 sobre S e o a km sobre V máximo. Essa transformação, então, né, ao contrário dessa, que era muito difícil de resolver, ela produz uma reta. Isso é o Lineweaver-Burke. Então, todos aqueles valores, se eu fizer o gráfico de 1 sobre concentração no substrato em cada um dos meus tubos e 1 sobre velocidade inicial de cada um dos meus tubos, dá uma reta. Aí, olha que interessante. Se eu pegar uma régua e projetar essa reta no eixo y, o ponto em que encontra o eixo y é 1 sobre V máximo. Então basta inverter. Eu tenho V máximo. Se eu continuar projetando até o ponto em que a reta toca o eixo x, encontra o eixo x, eu tenho menos 1 sobre km. Então basta multiplicar por menos 1 e inverter, eu tenho km. Assim a gente calculou a constante de Michaelis e o V máximo de todas as enzimas. E a gente conseguiu descobrir qual é a concentração do substrato para essas enzimas trabalharem a 50% de sua atividade. E o que significa esse Km aí? Bom, você deve lembrar que quando a gente estava deduzindo a equação de Michaelis-Menten, a partir dessa equação aqui, que Km era isso, né? K menos 1 mais K2 sobre K1. Era uma razão entre as constantes que a gente teve que jogar de um lado lá para facilitar. Então, Km é uma razão de constantes, certo? Ok. Quem são essas constantes? K menos 1 e K2 são as constantes da quebra do complexo S. E K1 é a constante de formação. Então, eu poderia dizer que é uma relação entre quebra e formação de ES. Logo, a conclusão que eu posso tirar usando esse raciocínio é que se o Km for bem pequeno, mais forte é a afinidade da enzima pelo substrato. Porque se isso aqui é um número pequeno, certo? Significa que a formação
é um número grande, certo? A quebra é pequena. Então, eu tenho uma grande afinidade. E se o Km for grande, é o contrário. A quebra é um número maior que a formação. Então, eu tenho uma afinidade menor. A gente até fala isso, mas fala afinidade aparente, não real. Tem um problema aí. Porque essa coisa do quebra sobre formação só vale se o K2 for muito, muito menor que K-1, que é esse K de retorno. Pois é. E isso raramente ocorre. Né? São poucos enzimas em que isso ocorre. Porque essa aqui tem que ser etapa determinante. Né? E isso acaba... Enfim, claro, é um K pequeno, né? Bem menor que K1, K2. Mas somente quando isso aqui é menor que vale. Porque aí sim, eu anulo isso e estou falando em afinidade, certo? Porque enquanto isso daqui existe, eu não estou falando só de afinidade, eu estou falando também de formação de produto. Mas quando o K2 é pequenininho, aí vale essa história aqui de quebra sobre formação, porque eu só estou olhando para esse lado da equação. Mas se K2 é maior que K-1, não. Eu estou olhando, sem dúvida, quebra de formação e formação de produto. Então, muito cuidado aí. A gente fala que Km é uma afinidade aparente e que só vale essa coisa da afinidade se o K2 for bem menor que K-1. Muita gente erra aí. Vamos pegar uma reação para entender melhor esse Km aí. Então, isso aqui, a pessoa tomou etanol. A gente vai estudar essa equação mais para frente. O etanol, ele reage com NAD+, na presença da enzima álcool-desidrogenase e produz acetaldeído. É aquilo que deixa você bêbado. E H+, e NADH. Na segunda reação, acetaldeído ele é consumido na presença de NAD+, acetaldeído-desidrogenase, a enzima que faz isso, converte ele em acetato. Acetato é um dos íons do vinagre, né? Mais NADH e 2H+. Ok. Vamos ficar de olho no Km da acetaldeído-desidrogenase. Então, se o cara ele bebeu álcool, ele produz isso e fica bêbado, certo? Quanto mais ele consome, quanto mais acetaldeído-desidrogenase consome acetaldeído, menos bêbado o indivíduo fica. Então, esse Km aqui ele é decisivo para saber se o indivíduo vai ficar bêbado ou não. Dois amigos se encontram num bar. Então, eles vão beber lá, tomando sua cervejinha. Um deles tem acetaldeído-desidrogenase com Km baixo e outro com Km alto. Em sua opinião, qual fica bêbado primeiro? Aquele que fica bêbado primeiro é aquele que acumula acetaldeído, certo? Então, lembrando que o Km ele é uma afinidade aparente e que ele é uma razão entre quebra e formação, quanto mais forma, mais rápido essa reação acontece. Quanto mais forma, complexo é S. Né? Então, se é quebra sobre formação, eu tenho mais formação, então a razão quebra sobre formação é um número baixo, pequeno. Então, esse daqui vai demorar para ficar bêbado. E esse do Km alto fica bêbado primeiro. Então, quem fica bêbado primeiro? Aquele que tem o Km mais alto. Isso aqui é uma célula, certo? Eu estou mostrando para você onde ficam as aldeído-desidrogenases. Né? Você tem duas. Você tem uma na mitocôndria, que tem um Km alto, e você tem uma citoplasmática que tem Km baixo. Então, nos indivíduos ocidentais, né, de herança genética europeia, eles têm essa daqui. Já na Ásia, os asiáticos eles têm uma mutação nessa daqui, e elas só acabam contando mais com isso daqui. Então, por isso que eles ficam bêbados mais rápido. Como é que se aumenta o V máximo? Eu quero mais velocidade na minha reação. Então, V0 igual a V máximo, concentração de S, Km mais concentração de S, certo? Então, o V máximo ele é fixado pela concentração de enzima que eu coloquei no tubo. Olha isso daqui. Essa é a velocidade máxima que eu atinjo com a concentração de enzima E. Então, eu chego a esse nível aqui. E se eu tiver o triplo de E, eu vou ter
essa velocidade máxima aqui, a velocidade máxima 3e. Então, triplicar a quantidade de enzima triplica a minha velocidade máxima. V máxima é fixado pela concentração da enzima. Então, óbvio, se eu quero a reação que vai mais rápido, a enzima acelera, certo? Quanto mais enzima, mais rápido. Maior a velocidade com que a reação ocorre. E essas coisas são coisas do seu cotidiano. Então, se você pega, por exemplo, pega um bife aí, compra um bife, bom, se for possível, né, porque essas coisas estão tão caras assim, e compra um abacaxi, faz o suco do abacaxi. Aí você pega uma colher de sopa, joga uma colher de sopa no bife e marca o tempo que leva para ele dissolver lá. O abacaxi tem enzimas, né? E no outro bife, no segundo bife, você joga 5 colheres de sopa. Você vai ver que naquele que você colocou mais suco de abacaxi, foi mais rápido a dissolução da carne. É óbvio, você colocou mais enzima. Então essas coisas são intuitivas para nós. Logo, quanto maior a concentração de enzima, maior a velocidade da reação. Outra coisa interessante que a gente aprendeu nessa equação aqui é que a velocidade, né, não depende do tempo, não tem tempo aqui, certo? Aí, ó, V máximo, isso é uma velocidade, etc. Claro, a velocidade é alguma coisa que a gente mede no tempo, mas isso daqui, a velocidade inicial, ela não está dependendo de alguma variável do tempo, não é diretamente proporcional a uma variável no tempo. E isso é uma conclusão importante, porque o que vai determinar as coisas é algo intrínseco da enzima, que é o seu Km, e a concentração de enzima que você usou. Exercícios. Então vamos ver se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Quando o número de moléculas de substrato é 10 vezes maior que o número de moléculas de enzima, só será possível encontrar enzimas livres no final da reação? O que você acha? Bom, se eu tenho substrato em excesso, sim, né, as enzimas livres elas só ficarão disponíveis no fim da reação. A velocidade de reação enzimática é proporcional ao tempo de reação? Nós acabamos de dizer que não, né? Não tem nada a ver com o tempo de reação. V0 igual a V máximo, concentração de S, Km sobre mais concentração de S. Então não é dependente do tempo. Supondo uma concentração de substrato infinitamente grande, a velocidade de reação enzimática é diretamente proporcional à concentração de enzima? O que você acha? Isso nós vimos, né? Então, se eu tenho lá um piscinão de substrato, quanto mais enzima colocar, mais rápido essa reação. Então, depende da concentração de enzima. Ao final da reação enzimática, todas as moléculas de enzima encontram-se exatamente na forma em que estavam antes do início da reação? Enzima é um catalisador, então ela entra e sai do mesmo jeito. Então isso é verdadeiro. Uma pessoa herdou uma mutação em uma enzima essencial para a vida. Essa mutação diminui o Km, mas impede a realização de catálise. O indivíduo é saudável. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Isso é completamente lógico. Se diminui o Km, a reação está muito boa, muito bem, obrigado, né? Então não tem como o indivíduo ser saudável. Então isso aqui não tá correto. Uma última coisa que eu queria adicionar aqui, é óbvio que nas velocidades iniciais eu tenho a formação de ES e tenho uma quantidade bem pequenininha de E livre. É verdade, mas é um valor desprezível, né? Por isso que a gente vai dizer que a enzima livre só vai estar no final da reação. Mas durante a reação tem, mas é um valor pequeno. Resumo. Embora uma reação química espontânea possa ser extremamente rápida, as enzimas ajustam velocidades, necessidades e demandas fisiológicas, com a vantagem de que eu não preciso ser uma pessoa que precisa de calor para ter minhas reações, né? Eu consigo fazer as reações na temperatura baixa, de 36 graus. Para aumentar a velocidade de uma reação, pode-se aumentar a concentração do substrato, elevar a temperatura
ou usar um catalisador, faltou um R aqui, o qual pode ser enzimático. Sim, essas são as condições que a gente vai levar em consideração. Então, nosso corpo vai trabalhar com isso, com a concentração do substrato e com o uso do catalisador. Em algumas situações, às vezes a gente usa elevação de temperatura, com hidrólise do ATP, mas isso não é para alterar a catálise, mas às vezes para promover algum tipo de movimento das enzimas, né, mudança de conformação. Enzimas são específicas para seus substratos, que é aquela coisa do modelo chave-fechadura. Isso é verdade. Porém, o substrato induz alteração conformacional nas enzimas, né, que é o modelo mais aceito, que é o modelo da alteração conformacional induzida por substrato. O substrato se associa na enzima, a enzima se move, ela se fecha sobre ele. E é exatamente esse fechar que é o movimento que eu falei. Enquanto você está girando as mãos para lá e para cá, o seu familiar pega as duas mãos, orienta ela para ter a colisão produtiva entre os dedos dos seus punhos cerrados. É exatamente isso daí que a enzima faz. Então ela tem que se mover bastante para fazer isso. E quem faz esse movimento é essa associação com o substrato. A equação de Michaelis-Menten, né? Essa grande equação aí que tem um grande mérito aí da bioquímica, que permitiu você entender todas as enzimas aí. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem problema, né, você não consegue lidar bem com derivados de leite, né, não tem uma boa tolerância à lactose, hoje você compra lactase na farmácia, mas a gente só chegou a entender isso muito bem e controlar isso, te dar o valor certo naquela pílula, porque Maud-Menten e Leonor Michaelis fizeram um bom trabalho. O V máximo pode ser alterado aumentando-se a concentração da enzima. A gente viu que isso sim, né? Então quanto mais enzima, melhor. Isso se aplica a várias coisas. E Km é uma medida de associação da enzima pelo substrato. Calma, eu deveria ter colocado aí que é uma constante de associação aparente. Então ele é aparente, porque depende do K2, certo? Se o K2 for bem menor que o K-1, a gente pode dizer que sim, mas nem sempre, né? Então é sempre uma associação aparente, você não consegue dizer isso completamente. Concluo assim a aula de enzimas.